empresas do começo do século elas estavam na mão. Bom, vou fazer um pequeno histórico para entender como é que as consultorias iniciaram e se desenvolveram. As empresas do começo do século elas eram criadas, administradas por pessoas únicas, eram únicos proprietários ou famílias. Então, como é que funcionava isso? Eles chamavam seus amigos, os conhecidos, os parentes para trabalhar na empresa, e era uma empresa familiar. Então, voltando à questão de valores que a professora apresentou numa outra aula, quais eram os valores deles? Eles queriam ter uma empresa que tivesse o nome deles, porque isso dava reconhecimento dentro da sociedade. Eles queriam ter dinheiro, claro, para poder para comprar e ter os benefícios que o dinheiro traz. Eles queriam ter estilo de vida proporcionado pela empresa, que é de viajar, de conhecer outras pessoas, de ir para novos lugares. E isso era satisfeito na época das empresas familiares, porque a empresa era focada no proprietário. Até o ponto que algumas empresas começaram a crescer demais e criar novas unidades. Então, por exemplo, a pessoa tinha um banco e de repente ela criava um setor de seguros. Então, se ficar muito grande, não conseguia administrar sozinho. Então, para isso foram chamados gerentes. E os gerentes, o que eram? Eram pessoas especializadas no gerenciamento de empresas, que eram formadas e tinham treinamento para isso. Elas entravam na empresa assumindo essa posição que antes era do proprietário, para fazer administração, liderança, controle de planejamento e organização. E com esses conhecimentos, os gerentes começaram a tomar conta da empresa, começaram a organizar a empresa. Então os funcionários não eram mais os amigos, os colegas, eram pessoas especializadas nas tarefas que precisavam ser realizadas. Mas também trouxe um outro problema, porque o gerente, o que ele queria? Ele queria estabilidade de emprego, ele queria bônus no final de ano, ele queria usar o carro da empresa, e ele queria chamar os colegas de faculdade dele para trabalhar junto com ele. Então isso acabou criando inchaço dentro das empresas, da estrutura delas. E esse inchaço criou um problema. Esse inchaço foi admissível até um ponto, até o ponto em que isso não conflitava com os valores do proprietário, que era ter o dinheiro, reconhecimento, estilo de vida, etc. E até aí estava tudo bem, até que entraram os investidores institucionais. E quem que eram os investidores institucionais? Investidores institucionais eram fundos de pensão, fundos de previdência, bancos, que compravam ações da empresa, porque acreditavam que tendo aquela empresa eles iam ter lucros. Então esses investidores institucionais assumiam o controle da empresa, mas ao mesmo tempo eles queriam ter certeza que eles estavam tendo o máximo retorno possível, a maximização dos lucros. E isso começou a conflitar com a situação dos gerentes tomando conta das empresas, porque eles acabavam gastando mais do que claro, eles tinham um retorno, mas muitas vezes eles gastavam muito mais do que era necessário para ter aquele retorno financeiro de aumento de produtividade. Então, o que eles fizeram? Os investidores institucionais introduziram o downsizing, que é a diminuição da estrutura hierárquica da empresa e a diminuição dos níveis hierárquicos. Não tinha mais o gerente, o subgerente, o presidente, o diretor, tinha menos níveis de direção. As empresas foram divididas em unidades, e essas unidades tiveram administração separada. Então a pessoa não tinha mais, o gerente não tinha mais como proteger o afiliado político, vamos dizer assim, dentro da empresa e garantir os retornos para ele. Eles eram separados e tinham desempenhos separados, tinham controles separados. E através disso foi feito a análise de desempenho dessas unidades e foi definido que algumas unidades não estavam tendo o lucro necessário, então por isso elas precisavam ser ou eliminadas ou terceirizadas. E como é que foram criados esses movimentos de downsizing, de terceirização, de eliminação de unidades que não estavam tendo desempenho?
Os investidores institucionais eles não tinham conhecimento técnico de gerência para chegar na empresa, analisar o desempenho e falar assim, não, essa área aqui tem que dividir, ou essa área aqui tem que terceirizar. O que eles chamavam? Eles chamavam pessoas de fora, consultores, e esses consultores tinham esse olhar externo sobre a empresa e entregavam para os diretores um relatório com desempenho, indicando qual é a situação atual da empresa e quais são as ações necessárias para a maximização dos lucros.